Olá, seja bem-vindo ao meu canal, muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional e nós vamos corrigir uma questão de prova da banca CESP-UNB, concurso de analista TRE. Tudo bem? Então eu vou jogar a questão para vocês. Obviamente não vou sair da tela, vou ficar aqui bem no cantinho. E aí nós vamos analisar a questão, fazer uma revisão, depois eu volto para a questão e corrijo passando ali o gabarito. Tudo certo? Então vou olhar aqui por canto, porque eu tenho que olhar para o sistema. Vou passar aqui a questão. Vamos lá. A questão, muito interessante, gerou várias dúvidas de alunos. Então preste atenção porque talvez seja um tema que você nunca tenha visto de uma forma tão clínica. Então a questão diz assim: a escusa de consciência permite a todo indivíduo, por motivos de crenças religiosas, filosóficas ou políticas, eximir-se de cumprir alguma obrigação imposta a todos. Por exemplo, o serviço militar obrigatório. Entretanto, o indivíduo será privado definitivamente de seus direitos políticos quando a sua oposição se manifestar, inclusive, a respeito do cumprimento de uma obrigação alternativa. E aí, o que você acha dessa passagem aqui, quando coloca que o indivíduo será privado definitivamente, está aqui, ó, definitivamente dos direitos políticos? Você acha que essa questão está certa ou está errada? Posso antecipar o gabarito? Gabarito, correto. Essa questão está correta. Agora vem aqui comigo, vamos tentar aí clarear alguns conceitos. Quando nós temos a escusa de consciência ou imperativo de consciência, como você observa aqui em cima, está lá. Ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa, convicção política ou filosófica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta ou recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ok. Uma pessoa que recusa uma obrigação legal em decorrência da sua religião, em decorrência da sua filosofia de vida, em decorrência de questões políticas então por isso que eu coloquei o sinalzinho de mais lá, e recusa uma prestação alternativa fixada em lei, haverá uma punição em relação aos direitos políticos. A doutrina de direito eleitoral não tem um posicionamento pacífico. Ou ela acha que é perda, ou ela acha que é suspensão. Então, tem duas correntes dentro do eleitoral, que não é o caso da gente aqui comentar. Mas no direito constitucional já é pacífico, que é um caso de perda dos direitos políticos. Quero deixar claro que essa escusa de consciência só é garantida em tempo de paz. Em tempo de guerra não tem isso. Então, o indivíduo, por exemplo, da religião Testemunha de Jeová, que diz que não pode, na verdade, cumprir o serviço militar obrigatório, e ele comprova, porque a religião diz que ele não pode portar armas, ele pode se submeter a uma prestação alternativa, isso se tiver previsão legal, que diga que vai trabalhar na área administrativa. Não, olha só, você vai trabalhar então na área administrativa. Você vai cumprir o serviço militar obrigatório. Então, se ele recusar duas vezes, recusar inclusive essa prestação alternativa, o que acontecerá? Privação dos direitos políticos, ou na forma de perda, ou na forma de suspensão. Para o direito constitucional, doutrina majoritária, perda. E é isso que eu quero discutir com vocês. Então, coloca até um esqueminha aqui, né? uma figura, né? Perda ou suspensão do título eleitor, tudo certinho. Mas o que eu quero discutir com vocês é esse conceito de perda e suspensão dos direitos políticos. Deixo claro que, conforme o artigo 15 da Constituição Federal, não há o que se falar em cassação dos direitos políticos. Nós só temos perda ou suspensão. E a perda dos direitos políticos, deixa eu só colocar um quadrinho aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui, está aí o quadrinho. Perfeito? A perda dos direitos políticos, ela tem um prazo indeterminado. Ou seja, a pessoa perdeu hoje, ela não tem que cumprir um prazo para possivelmente recuperar. Aí você fala assim, professor, mas eu acho muita forçação de barra falar em perda dos direitos políticos, até porque a nossa Constituição veda penas de caráter perpétuo.
Aí que está o detalhe. Perda dos direitos políticos não é efetivamente a perda do direito. Essa perda dos direitos políticos é uma anulação do registro do título de eleitor. A pessoa perde o registro do título de eleitor. Mas se ela cumprir uma obrigação, enfim, né, que seja ali uma obrigação reparadora, ela irá adquirir um novo direito político. Mas esse novo direito político significa o quê? Um novo registro de título eleitoral. Tudo bem? Então, quando a questão cita lá, o indivíduo irá perder definitivamente os direitos políticos, significa que, na verdade, vai ter uma anulação do registro do título eleitoral. É isso que é perda dos direitos políticos. Só que poucos alunos sabem disso. Porque se você for analisar a perda efetivamente do direito, isso é incompatível com a Constituição Federal. Tudo bem? E a suspensão dos direitos políticos? A suspensão dos direitos políticos, ela pode ser por um prazo determinado ou indeterminado. Então, vou colocar aqui para vocês, está lá. Prazo determinado ou indeterminado. O que acontece? Aqui tem duas características importantes. Vamos lá. Uma suspensão dos direitos políticos com prazo determinado. Caso a pessoa já tenha o título de eleitor, há uma manutenção, ou seja, mantém o número do registro. Porém, essa pessoa estará impedida por prazo temporário ou prazo determinado ou prazo indeterminado de exercer os direitos políticos. Exemplo, a pessoa tem o título de eleitor, foi condenada em sentença transitada em julgado. Suspensão dos direitos políticos por prazo determinado. Prazo indeterminado. A pessoa foi considerada inválida. Ela tinha os direitos políticos, tinha título de eleitor e ela é declarada inválida, ou seja, uma invalidez em decorrência de alguma doença grave. Está em coma, por exemplo. Então, nesse caso específico, suspende os direitos políticos por prazo indeterminado. Mas é possível ter suspensão dos direitos políticos, mesmo a pessoa não tendo o título de eleitor? Sim, é possível. Então, por exemplo, o menor de 16 anos, ele não tem título de eleitor. Porém, o que a doutrina destaca é que eles têm ali os direitos políticos suspensos. Tudo certo? Tranquilo? Então, ele vai ter os direitos políticos suspensos por prazo determinado, mesmo sem ter o título de eleitor. Eu vou preencher aqui para vocês, mas antes de preencher, deixa eu só fazer uma coisinha, que eu vou colocar minha imagem lá no outro canto, para você conseguir visualizar. Aí eu vou jogar aqui, está lá. Então, você tem a suspensão, você tem a primeira perda, prazo indeterminado, anulação do registro do título de eleitor, do título eleitoral. A suspensão pode ser prazo determinado ou indeterminado, manutenção do registro do título eleitoral. Ou não há título eleitoral. Tudo bem? Ok? Então é isso. Super simples, né? Questão tranquila. Até se você quiser visualizar de novo a questão, deixa eu só colocar aqui para vocês. Aqui tirando, tá lá. A questão está aqui. E nós temos que essa questão, o gabarito dela foi correto. Então, o fato de ter aqui o indivíduo será privado definitivamente de seus direitos políticos significa que haverá uma anulação do registro do título de eleitor e não que ela perde efetivamente os direitos políticos. Espero que você tenha curtido aí a explicação, perfeito? Que você também me acompanhe em outras questões de prova que eu vou resolver essa semana. E é isso. Uma boa sorte no seu concurso. Fique com Deus e um forte abraço.